Sobre a parte da banca, né? Tem uma especificidade aí, por exemplo, na parte da CESP-Sebrasp, que foi o teu concurso e o último concurso da Petrobras, que é uma banca um pouco diferente, né? Uma estratégia diferente, às vezes, do usual. Que a gente tem ali questões de certo e errado, questões onde uma errada, uma questão que você marca errada, ela anula a pontuação de uma questão certa. Então, você tem uma estratégia diferente. Diferentemente da CES Gran Rio, que é a mesma banca da Transpetro ano passado. Questão de múltipla escolha, A, B, C, D, E, marcou, tudo certo, pontuou, errou, não pega nada. Como é que você estudou e como é que você sugere estudar aí para a banca da Sebras, que provavelmente deve ser a banca da Petrobras novamente, né? Mas pode ser Sangra Rio? Pode, mas tudo indica que deva ser Sebrasp novamente. A banca do SESP-Sebrasp, pessoal, ela tem uma particularidade, falando aqui da parte específica, né? Em algumas questões de conta. Diferente do Gran Rio, as questões de conta ali do SESP-Sebrasp, elas são muito mais diretas, são muito mais rápidas. Não tem assim, tem número quebrado sim, mas não tanto quanto o Gran Rio. Então tem essa particularidade de você conseguir resolver questões técnicas um pouco mais rápido. Isso também implica que você precisa ter eu diria assim, uma maldade durante a resolução das questões, tá? Não é porque você viu que tem que fazer conta, que você viu aquele assunto, que você tem que matar essa bola no peito e partir para fazer a conta até o final, tá? Você tem um universo ali de 120 questões, você tem que começar a sua prova já sabendo que você não é obrigado a resolver as 120 questões. Aceitar essa informação é muito importante, tá? Essa questão aqui de lei dos nós, pô, essa aqui é sagrada, essa aqui eu não posso errar. E aí pode ser que tenha uma maldade da banca ali, um número quebrado que vai ficar difícil, e aí você por vaidade, por ego, não, pô, eu não vou errar a questão de quisto, não é possível que eu vá errar isso. E aí você fica ali, passou 2, 3 minutos naquela questão, já era. Você não vai talvez nem conseguir chegar na última questão, né? Questão de número 120. Então, algumas dicas que eu dou com relação ao CESP Sebrasp, pessoal. Treinar bastante durante simulados o feeling de tempo de questão que você vai adquirir. Conforme você vai avançando o seu nível de estudo, o seu fluxo de estudos, você vai ter obviamente você não tem relógio no dia da prova, mas você vai adquirir uma percepção, um pensamento cognitivo de que você está demorando muito naquela questão, ou que você então ganhou muito tempo fazendo aquela questão de forma rápida, tá? Essa percepção de resolução de questões é muito importante. É o que vai fazer você conseguir chegar até o final da prova, né? Conseguir ler todas as provas. Nos primeiros concursos, eu não conseguia chegar na questão 112, porque gastava muito tempo lá na frente, e aí chegava na 112, 113, estava desesperado, tinha que deixar em branco sem nem conseguir ler, tá? Então, dica importante é tentar desenvolver essa percepção de tempo por questões, aceitar também que você vai sim deixar questões em branco, porque você não vai querer que uma questão que deu muito trabalho para fazer seja anulada por uma questão que você chutou errado, tá? E no final também eu sempre comento, William, antes de entregar a prova ali para o fiscal, tentar fazer uma contagem líquida de questões certas, certo e errado, tá? A banca justamente para que o profissional, para a pessoa que chute, né, costuma chutar, não seja assim privilegiada, eles tentam balancear as quantidades de certo e errado. Isso também para o Sérgio Gran Rio também é um pouco verdade ali. Ele não vai colocar muitas questões de letra B e pouquíssimas de letra D. É sempre um pouco balanceado, mas no SESP Sebrasp é muito mais balanceado. É quase 50-50 ali de certo e errado. Então, não estou falando que é para você chutar tudo que você deixou em branco para balancear os 50-50. Mas, por exemplo, você marcou, acho que você tinha certeza. Uma, duas ou três questões ali, pessoal, você, por esse balanceamento de certo e errado, você consegue adquirir ali nos últimos segundinhos de prova, tá? Então, são, assim, dicas importantes que devem ser direcionadas para essa banca SESP-Sebrasp. Nossa, interessante essa dica mesmo, né, Alexandre? Você pode, às vezes, ganhar uma ou duas questões ali, só nesse balanço, ou até também definir, né? Se você está em dúvida entre uma questão, algum detalhe, pode ser um fator preponderante ali para você chutar aquela questão entre aspas, né? Se você tem uma maior Exato. probabilidade de ser ela. Então é mais uma dica aí bem interessante.
Tem um Bom, ponto importante também, William, para as pessoas ficarem atentas durante a resolução e leitura das questões, né? O pessoal identificou que a questão está faltando simbologia, está com erro ortográfico gritante, é, ela está, por exemplo, está fazendo, por exemplo, uma analogia ou indicando um texto que não está presente na prova. Não perca o tempo tentando corrigir a questão, resolvendo a questão, porque essa questão vai ser anulada, tá? Isso é um ponto muito importante, perder tempo em questões que todo mundo vai ganhar ponto, que a questão vai ser anulada. E o SESP e Sebrasp tem essa particularidade, eles anulam questões, por exemplo, isso caiu na elétrica, tá? Era um circuito em estrela, aí tinham 3 resistências, as 2 resistências estavam em ohm, elas eram de valores iguais, a terceira também era o valor igual às duas primeiras, mas não tinha a simbologia da resistência, não tinha o ohm lá. E, obviamente, ali era ohm, não ia ser outra coisa, não ia ser mega ohm, miliohm, quilo-ohms. E o pessoal fez a questão adotando como se fosse homem. Era óbvio que essa questão ia ser anulada, e era uma questão que envolvia muita conta. Tá? Então, não esquenta a cabeça, viu que a questão está faltando ali simbologia que vai atrapalhar a resolução da sua questão, pula, pessoal, porque você está ganhando tempo. A questão vai ser anulada, todo mundo vai ganhar ponto. Tá? É uma dica também importante. boa, 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 boa. Muito bom, muito bom. E na prova, Alexandre, quando você fez a prova, você partiu de começando de português, inglês, engenharia, fez um pedaço de engenharia, voltou, como é que foi para você? Eu comecei fazendo a parte de inglês, que nos simulados me dava bastante confiança, né? Interpretação, a parte de sinônimos. Depois eu fiz um pouquinho de português, as questões que não envolviam texto, né? Questões que eram mais gramaticais, e parti para engenharia. Aí fui fazendo engenharia, as que eu sabia, pulando as que estava complicado. Aí cheguei até o final da prova, voltei para as questões de texto do português. Isso também é bem pessoal, William. Tem gente que vai preferir, por exemplo, começar com texto de português, texto de inglês e depois vai para a específica. Tem gente que vai começar fazendo questão de conta. Isso é de cada um. Como é que você vai se descobrir, pessoal? Nos simulados de preparação. Então, testa, né? Igual seleção de futebol, o técnico tem que testar possibilidades. Então testa, ó, vou começar fazendo engenharia. Putz, vi que fiquei muito cansado. Logo depois, quando cheguei em português, eu li e nem estava entendendo nada do que estava sendo escrito. Então já sabe que não pode começar com engenharia. Então você tem que se dar a oportunidade de testar ali as opções, tá? E era o que eu fazia. E aqui melhor, né, se encaixou foi começando com inglês, depois um pouquinho de português e ia para a parte de elétrica.